Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá. Bom, duas coisas muito rápidas. A lei dos estrangeiros aprovada ontem e hoje o circo da flotilha. Né? A lei ontem foi aprovada com os votos de... está aqui, pois. Me parecia que não estava a falar certo. Bom, peço desculpa. Ontem a lei foi aprovada com os votos dos partidos à direita e o JPP, que acho que nem é nem de direita nem de esquerda, nem sei, né? Enfim. E contra os votos de esquerda, sem novidades. Né? Não vou estar aqui a falar porque tenho um artigo que publiquei hoje no meu blog. Vocês poderão ver lá com mais pormenor as minhas opiniões sobre as alterações à lei da imigração. Né? Portanto, não vou estar agora aqui a repetir-me. Portanto, o blog, o Luso Universalista, portanto, podem ir lá ver o texto. Como se sabe, esta lei da imigração foi alterada depois de, em julho, penso eu, ter sido sombada no Tribunal Constitucional. Né? Portanto, mais uma vez mostrou-se a nulidade do Tribunal Constitucional a pedido de outra nulidade que é o Marcelo, né? O nosso Presidente da República. Né? Enfim. Esta lei, estas novas alterações fazem com que a lei seja, digamos, mais leve, né? Mais amena, né? Não tão dura como a primeira versão. E, portanto, houve uma tentativa de equilíbrio, né? entre uma versão mais dura, não é? Mais difícil, né? E uma versão, digamos, mais humanista, né? Mas que, como as coisas estão atualmente, eu diria mais ingênua. Né? A esquerda, sem surpresa, votou toda contra. Sem surpresa, principalmente de partidos como o Bloco de Esquerda e o PCP, grandes responsáveis pela invasão imigratória que Portugal sofreu nos últimos anos, e responsáveis porque também apoiaram as decisões e estiveram no primeiro governo do Costa, não é? A tal seringonça, não é? E depois o Costa foi buscar muito, não é? Ao radicalismo, a esse extremismo que eu diria extremismo traidor da esquerda. Não é? Quanto ao PS, enfim, nota-se duas coisas. Primeiro, está cada vez mais refém da extrema-esquerda, desta seringonça do Costa, está cada vez mais refém da extrema-esquerda. E a segunda coisa que se nota, né, é que, claro, não vai dar não vai reconhecer a sua responsabilidade nestas políticas de imigração desastrosas que foram desde os governos do António Costa. Né? E, portanto, o PS continua a caminhar nestas políticas, neste assunto da imigração, continua a caminhar contra o muro. Não é? Em vez de ver a realidade, não é? Em vez de ver as coisas como são, não é? Em vez de ter uma atitude responsável e, digamos, patriótica, não. Continua a ir atrás do circo da extrema-esquerda e, portanto, a ir contra aquilo que já foi o PS. Né? Houve um PS que, embora sendo de esquerda e pronto, tendo os efeitos que a esquerda tem, né? Era um partido que tinha alguma responsabilidade, né? E portanto, e por isso também é que esteve no governo. Né? Havia ali o PS era um partido centro-esquerda. Né?
desde o tempo do Costa, que deixou de ser de centro-esquerda e é cada vez mais um partido apegado, colado à extrema-esquerda. E neste caso da imigração nota-se perfeitamente. Não é? E obviamente que eles também não querem dar a mão à palmatória a reconhecer o enorme erro, o enorme desastre que foi as políticas de imigração no tempo do Costa. Não é? Quanto à lei de imigração, é óbvio que houve acordos entre o Chega e o PST. O PST cedeu numas matérias, o Chega cedeu noutras. Né? A reação do Chega foi de... Era uma lei suficiente, mas claro que não estiveram completamente satisfeitos. Né? E eu tento a concordar com o Chega, porque como as coisas estão, ou começa a haver desde já uma mudança, não digo radical, mas uma mudança a sério, né? Ou então daqui a alguns anos começa a haver, a situação começa a estar cada vez pior, né? Eu digo sempre que se não houver um travamento, se não houver portanto, uma travagem, enfim, à entrada de imigrantes, né? Não digo uma paragem completa, porque todos os países precisam de imigrantes, mas não desta forma, não a entrar aos milhares como foi nos últimos anos, sem meios para isso, né? Sem que Portugal tenha meios para isso, né? Mas portanto, se continuar a entrar assim, né? Eu digo sempre isto, daqui a alguns anos vai ser os próprios reféns, os próprios imigrantes legais que cá estão, também vão ficar prejudicados. Não é? Porque Portugal não tem condições para acolher tantos imigrantes e depois ficam todos prejudicados. Não é? Nem a França, a Alemanha, a Inglaterra começam a ter já condições, não é? Quanto mais Portugal. Não é? Pronto, é isto. Ora, já agora, eu não era para falar, mas lembrei-me agora, saiu hoje um artigo qualquer, um estudo, uma coisa qualquer, de que se Portugal deixasse de receber imigrantes, eu estou aqui a falar por alto, porque pronto, não estava previsto falar nisto e não sei muito bem, mas se Portugal deixasse de receber imigrantes, daqui a alguns anos a carga fiscal subir de 30 e tal para 40 e tal por cento. Né? Mais um daqueles estudos encomendados, não sei, né? Para justificar a invasão imigratória. Né? Enfim, eu não sei qual foi a universidade, né? Mas deve ser uma universidade de esquerda, deve ser os imigrantes de esquerda, deve ser estudantes de esquerda, né? É mais um daqueles estudos inúteis que não serve para nada, a não ser para fins políticos, né? que é para justificar aquilo que não tem justificação. Né? A entrada de imigrantes nos últimos 5 anos, o Costa esteve 8 anos no poder, portanto, nos últimos 12, 14 anos foi um abuso que não tem justificação nenhuma. Né? Foi portas escancaradas. Né? O resultado está aí, basta ver. Né? É a insegurança, é a falta de condições, é os próprios imigrantes que querem trabalhar e querem integrar-se a terem dificuldades, né? Enfim. E depois aparecem todos estes, né? Que não têm ponta por onde se lhe pegue. Né? Pronto, enfim, só servem mesmo para fins políticos. Né? Portanto, eu acho que a lei compreendo a parte humanista, mas acho que é uma lei insuficiente, não é? Porque as coisas têm de dar uma volta muito grande. Não é? Depois do desastre que foi o governo do Costa, não é? Isto tem de dar uma volta enorme. Não é? Bom, passando ao circo da flotilha, enfim.
Epá, eu acho que não me lembro de ver uma palhaçada tão grande há muito tempo. Não é? Aquilo é um circo autêntico. Não é? Aquilo é uma tentativa de propaganda barata, não é? Com uma desculpa de tentar furar o bloqueio para dar, como é que se diz, para dar ajuda, não é? Aquilo não passa de propaganda mal feita, pá. Enfim, é uma coisa tão idiota. Não é? Primeiro, o barco nunca mais chega ao destino, não é? Ora, eu não sei de onde é que o barco partiu, acho que foi de Espanha até lá Israel e Gaza, é atravessar o mar Mediterrâneo, não é? No tempo de descobrimentos, eu acho que os navegadores da época demoravam menos tempo a ir de Portugal ao Brasil. Não é? Depois umas paragens para festanças em Ibiza e umas paragens para não sei o quê, enfim, param de metro em metro, neste caso de milha náutica em milha náutica, que é para dizer que estão a ter dificuldades. Não é? Depois dizem que estão a ser atacados por drones. Quando aparece um vídeo, são eles próprios a acender acho que é um Bear-Light ou uma coisa qualquer do género, e o Bear-Light cai no próprio barco e eles dizem que é um drone. Não é? Que circo, mas que circo. Não é? Que mais? Depois é exigirem aos governos, neste caso as 3 pessoas portuguesas que lá estão, a pedir ao governo português proteção, como se o governo português tivesse a obrigação de proteger um trio de circenses, não é? Que estão a fazer propaganda política, enfim, não é? Que mais? A ajuda, não se sabe que ajuda é que tem, não é? É que não é a primeira vez que uma coisa dessas acontece e da vez anterior, não é? Era um barco que no fim foi saber, não tinha ajuda quase nenhuma, não é? Era só para a propaganda, não é? Que mais? O mais impressionante, não é? O mais impressionante é que a flotilha é patrocinada por pessoas que estão ligadas ao Hamas. Incrível! Mas obviamente que isso não vai aparecer na comunicação social. A comunicação social esquerdista, tipo RTP, né? Que não deu nada sobre o tal Bear-Light que disseram que era um drone e que não era drone nenhum. Não deram nada imagens de dançar e festanças. Né? Vê-se bem que estão muito solidários, estão muito preocupados com a sorte das pessoas em Gaza. Mas dá para fazer festas, né? Dá para fazer um cruzeiro. Aquilo é um cruzeiro ao longo do Mediterrâneo. Né? E também não dizem nada sobre quem patrocina a flotilha. Né? É isto a comunicação social que temos, que é outro circo. Né? É outro circo. Eu não sei se é a comunicação social toda, mas deve ser quase toda. Né? Ora, como é uma propaganda, o que é que eles fazem? Hoje chegaram à zona marítima israelita, achou, não é? Soube há pouco que os 3 portugueses que lá estavam foram detidos, portanto, a Mariana Mortágua, a Sofia Parício e um tipo que eu nunca sei o nome, também não interessa. Né? Lá mais um tipo que até foi ao funeral de um dirigente do Hamas, portanto, enfim, né? Essas pessoas foram detidas. Né? Podiam muito bem, a Meloni avisou várias vezes
para não se meterem nas águas, para ficarem em águas internacionais, e havia meio de ajudar, de entregarem ajuda sem se meterem em sarilhos, não ligaram o que a Meloni disse, meteram-se em sarilhos porquê? Porque é de propósito, querem-se fazer-se de vítimas, querem dizer, Israel prendeu-nos, somos vítimas da violência israelita. É tudo um circo, é tudo palhaçada, propagandística. É que nem sequer sabem fazer propaganda em condições. Agora armam-se em vítimas, que é uma coisa que a extrema-esquerda faz muito. Armam-se em vítimas. E é isto. É isto. Agora, o que pode acontecer é como aconteceu na primeira vez. O que é que acontece? Chegaram, foram detidos, se calhar estava à espera que fossem todos presos, se calhar até estavam à espera que fossem torturados, coisa assim do género. O que é que aconteceu? Olha, receberam maçantes, foram bem tratados, receberam água, alimentos, saiu-lhes o tiro pela culatra. Se calhar tinha mais ajuda a polícia, a guarda, o exército israelita, para dar às pessoas desses barcos, dessa primeira flotilha, que tinha a flotilha para dar às pessoas de Gaza. E é isto. Infelizmente, a comunicação social só transmite para um lado, só dá para um lado, e, portanto, não dá uma imagem imparcial e fidedigna das coisas. Já agora, eu há pouco falei da Meloni. A Meloni mostrou mais uma vez ser uma líder com personalidade. É das poucas líderes europeias que tem cabeça. Não digo que seja também uma grande líder, mas é das melhores coisas que temos, das melhores líderes que temos na Europa. Por outro lado, o wokista, esquerdista, extremista, o Sánchez, é a maior vergonha da Espanha. Eu digo sempre, saudades do Filipe Gonçalves, que era socialista, mas era um socialista que não tem nada a ver com o Sánchez. É como vinho e água. O Filipe Gonçalves foi um dos melhores, foi talvez o melhor primeiro-ministro que Espanha teve. Peço desculpa. Desde 1975, o aparecimento da democracia. O Sánchez, dizer que aquilo é nulidade, porque não é só ser nulidade, é a moral dele está ao nível do pó, ao nível da sarjeta. Portanto, esta flotilha vai acontecer como a outra. Vai ter um pouco de publicidade, de propaganda, e no fim não vai acontecer nada. Vão ser mandados para casa com um pontapé no traseiro, para não dizer outra palavra, e vai ser assim. Pronto. Vai ser assim. Não há mais nada a dizer. Já agora, já que falei da flotilha, o plano de paz do Trump, que foi aceito pelos países árabes, foi aceito pela Europa, foi aceito por Israel, e só não foi, por acaso ainda não sei ainda se foi aceito ou não, ou se vai ser aceito pelo Hamas. Se não for aceito, pronto, está visto o que é que o Hamas é, e sempre foi. Eu acho que não vai ser aceito, e aí pronto, é Israel acabar o serviço. Querem o quê? Milagres? Não.
Não. É claro que a extrema-esquerda, né, que apoia a violência e apoia terroristas, né, vai sempre mandar flotilhas para lá para fazer não sei o quê, para fazer